e também terminarei a apresentação com os principais desafios que nós enfrentamos. Portanto, no que respeita ao enquadramento económico-social, portanto, estamos a atravessar uma crise financeira e económica. Essa crise levou a que se verificasse uma escassa oferta de emprego e um consequente aumento do desemprego, da imigração, como também das situações de angariação ilegal de mão de obra, e também um crescente aumento do trabalho não declarado e irregular e um aumento igualmente de situações de tráfico de seres humanos para a exploração laboral. No que respeita ao enquadramento jurídico, portanto, esta matéria está regulada no nosso ordenamento jurídico desde 1980, passou a ter uma alteração em 89 com a Convenção, com a ratificação por Portugal da Convenção da OIT 96 relativamente a esta temática, uma nova alteração em 2006 com a ratificação da Convenção 181 da OIT. Uma última alteração verificou-se em 2014, com a publicação da Lei 5 de 2014, devido à transposição da Diretiva Serviços, que veio eliminar a obrigação de licenciamento das agências privadas de colocação. Portanto, atualmente, como já foi aqui referido, o diploma que regulamenta esta matéria é o Decreto-Lei 260/2009, republicado pela Lei número 5 de 2014. Temos também o Código do Trabalho e o Código Penal relativamente a situações de tráfico de seres humanos para exploração laboral. Relativamente aos conceitos, o que é que se entende por agência privada de colocação? Portanto, essas agências compreendem todas as pessoas de direito privado, quer singulares, quer coletivas, e que se dedicam à intermediação entre a oferta e a procura de emprego e promovem a colocação de candidatos a emprego. Elas nunca são partes das relações de trabalho. E quais são as atividades a que se dedicam estas empresas? Portanto, são basicamente 4: a recepção de ofertas de emprego, inscrição de candidatos a emprego, colocação de candidatos a emprego, seleção, orientação ou formação profissional, desde que estas atividades sejam desenvolvidas com vista à colocação de candidatos a emprego. Basta o desenvolvimento de uma destas atividades para se qualificar uma agência como tal. E então, o que é necessário para exercer esta atividade? Como já referimos, já não há necessidade de licenciamento dessas empresas, basta uma mera comunicação ao IFP. Essas empresas têm que provar a sua idoneidade, têm que ter a sua situação contributiva regularizado relativamente à autoridade tributária e à segurança social, podem prestar uma caução. Esta prestação de caução é facultativa e é para efeitos de garantir a responsabilidade das agências relativamente ao repatriamento do candidato a emprego, caso se verifique incumprimento contratual. E isso por causa não imputável ao candidato a emprego e até 6 meses após a colocação. Quais são os principais deveres das agências? Portanto, têm que respeitar o princípio da igualdade de oportunidade no acesso ao emprego, não podem praticar qualquer tipo de discriminação, têm o dever de proteger os dados pessoais dos candidatos a emprego e um ponto muito importante é que os serviços que são prestados têm de ser gratuitos. Não podem cobrar qualquer tipo de montante para os serviços prestados. Por outro lado, têm que prestar
informação sobre os aspectos relevantes da colocação e da relação laboral que é oferecida ao candidato ao emprego e assegurar-se que a entidade contratante é uma entidade idónea. Continuando com uma breve enumeração dos deveres das agências e concretamente aqui relativamente à colocação no estrangeiro, para além das obrigações gerais que já referi, as entidades, as agências têm o dever de comunicar à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas a colocação de candidatos no estrangeiro. E quanto ao candidato ao emprego, eles têm a obrigação de acautelar o acesso a prestações médicas, medicamentosas e hospitalares, como também assegurar um acesso a alojamento adequado e, por último, assegurar o repatriamento até 6 meses após a colocação, já tinha sido referido, em caso de incumprimento contratual. Relativamente às ofertas de emprego que são emitidas pelas agências, estas devem respeitar o princípio da veracidade, ser redigidas em português e identificar a agência emitente, como também respeitar o princípio da igualdade. Quanto ao contrato entre a agência e o contratante, este contrato deve fazer menção expressa a determinados elementos fundamentais da relação laboral, nomeadamente a categoria profissional, a remuneração mensal, o período normal de trabalho, horário de trabalho, condições de alojamento, como também o acesso a cuidados de saúde. Relativamente ao controlo do exercício da atividade, é um controlo público, esse controlo é efetuado pelo Serviço com Competência Expectativa do Ministério responsável pela área laboral no âmbito do exercício da atividade das agências, nomeadamente a Autoridade para as Condições do Trabalho, e relativamente à violação das regras da concorrência pelo Serviço de Competência Expectativa do Ministério responsável pela área da Economia. Com a alteração de 2014, a ACT passou a poder, como sanção acessória no âmbito de um processo contra a ordem nacional, a poder determinar a interdição temporária do exercício da atividade da agência. Isto quando se verifiquem violações da lei, nomeadamente quando há lugar à cobrança de importâncias dos serviços prestados, uma vez que é obrigatória, a gratuitidade dos serviços é obrigatória, o não cumprimento do conteúdo dos anúncios, como também a falta de informação por escrito ao candidato a emprego sobre os aspectos relevantes da colocação. Passou também a prever-se a responsabilidade penal e civil pelo não repatriamento e essa responsabilidade, portanto, quem não efetuar assegurar o repatriamento, sendo que é obrigado a fazê-lo, está sujeito, é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Isto quando se verifica perigo para a vida, perigo de grave ofensa para o corpo e saúde do candidato a emprego ou quando é sujeito a uma situação desumana ou degradante. Esta responsabilidade criminal. A esta responsabilidade criminal acresce também uma responsabilidade civil pelo pagamento das despesas inerentes à estada no país estrangeiro e ao repatriamento do candidato a emprego. Portanto, relativamente ao recrutamento, o que é que nós verificamos? Portanto, esse recrutamento é efetuado por empresas que exercem legalmente a atividade. Portanto, neste momento estão registadas no Registro Nacional das Agências, que está disponível no site do IFP, 24 empresas. De notar que em junho de 2014 estavam registadas 4 empresas e em julho de 2015 estavam registadas 14 empresas. Portanto, é muito pouco
são muito poucas as empresas que se encontram registadas neste registro, tendo em conta as empresas que se dedicam a esta atividade de intermediação laboral. Por outro lado, temos empresas, pessoas coletivas, que desenvolvem intermediação sem obrigação, sem observação dos requisitos legais, e temos também os angariadores, chamados angariadores, engajadores, são pessoas singulares de mão de obra em situação ilegal. De salientar também que esta temática foge à intervenção típica dos inspectores do trabalho. Portanto, a nossa intervenção situa-se sempre no âmbito de uma relação laboral, enquanto que nesta situação em concreto, as atividades das agências situam-se numa situação anterior à constituição da relação de trabalho. Portanto, é uma situação atípica de intervenção da nossa parte. Por outro lado, temos dificuldades, como falarei um pouco mais à frente, relativamente à intervenção quanto à angariação ilegal de mão de obra ou quanto à angariação para o estrangeiro. Portanto, face a esta realidade, poucas empresas registadas no Registro Nacional de Agências, quais são, que atividades, que ações tem desenvolvido a ACT? Criámos um projeto específico no âmbito das agências, criámos também um grupo interno de trabalho que reflete sobre esta temática e elabora instrumentos de apoio à ação inspectiva, nomeadamente foi elaborado um guia de ação inspectiva. Procedeu-se também à formação de inspectores de trabalho. Foram 60 inspectores receberam formação nesta matéria em meados do ano passado e abrangeu-se todos os nossos serviços desconcentrados. Existe também um sistema célere de troca de informação com os nossos parceiros institucionais, DGACCP, IFP, Segurança Social, articulação com os parceiros sociais. De notar que é muito importante a nossa articulação, a nossa cooperação com os nossos parceiros, porque muitas vezes quem tem conhecimento das situações em primeira mão são os nossos parceiros, e de maneira que esta colaboração tanto com os parceiros institucionais e com os parceiros sociais é fundamental. Existe também uma cooperação com as autoridades policiais, PJ e CEF, e Ministério Público, no que respeita às situações de tráfico de seres humanos para exploração laboral. Somos também parceiros na campanha Trabalhar no Estrangeiro, que tem como principal objetivo alertar os trabalhadores que pretendem trabalhar no estrangeiro sobre os principais cuidados a ter quando dessa partida. E, por outro lado, a ACT utiliza um sistema, uma plataforma de troca de informação, que é o sistema IMI, é um sistema de informação do mercado interno. Este sistema foi criado pela Comissão Europeia, em colaboração com os Estados-membros, e, portanto, em determinadas matérias, nomeadamente destacamento de trabalhadores e agências privadas de colocação, temos a possibilidade de trocar informação com as nossas congêneres, solicitar informação sobre a legalidade das agências, de determinadas empresas, e, portanto, é uma ferramenta muito importante no que respeita a esta ação, a nossa intervenção relativamente às agências privadas de colocação. Portanto, falar mais concretamente sobre o nosso projeto. O projeto tem dois principais objetivos. Visa fomentar a existência de um setor legado às agências privadas de colocação. Verificámos, já referi, que são muito poucas as agências que constam do registro, e combater a angariação ilegal de mão de obra. Os principais destinatários são as agências privadas de colocação, as empresas de seleção e colocação de pessoal, empresas de trabalho temporário
funcionário e seus representantes, empregadores e seus representantes. E para este projeto contamos com a participação dos nossos parceiros, o IFP, a DGACCP, a PESP, RH, CESP e FETES. O projeto tem 2 eixos principais: informação, sensibilização, intervenção inspectiva, e já foram desenvolvidas atividades no âmbito do projeto, já foram referidas aqui. A elaboração de um guia prático em articulação com os nossos parceiros, que está disponível no nosso site e que irá ser divulgado por todos os meios de comunicação, nomeadamente através das redes sociais e da nossa divisão de informação e documentação, e a assinatura de um protocolo, no qual também já foi aqui referido quais são as principais ações, troca de informação relativamente à temática, participação em ações de sensibilização e também acompanhamento do projeto relativamente à temática. Por último, está prevista este ano uma ação inspectiva nacional. Vou terminar a apresentação com os principais desafios que enfrentamos. Principalmente prende-se com a angariação ilegal de mão de obra e a angariação para o estrangeiro. A angariação para o estrangeiro é da nossa competência, o recrutamento é feito cá em Portugal, mas depois, em termos de intervenção, colocam-se-nos alguns entraves e aí temos que recorrer à ajuda das nossas congêneres, pedir a intervenção das nossas congêneres quando detectamos situações relacionadas com a angariação para o estrangeiro. Outro principal desafio é a angariação ilegal de mão de obra, porque atuam de forma encoberta, à margem da lei. Temos carrinhas que vão buscar os trabalhadores para determinada obra para um determinado dia e, portanto, são locais variáveis, isolados e, portanto, obviamente que isto dificulta a nossa ação. A divulgação das ofertas de emprego estão em espaços públicos, cafés, supermercados, jornais locais, internet. Relativamente à angariação para o estrangeiro, o que se verifica é que nas ofertas ou não é identificada a empresa, ou então, quando é identificada, é usurpado o nome de uma empresa conhecida para enganar os trabalhadores e, portanto, facilitar o recrutamento e, portanto, é muito complicada a nossa intervenção quando estamos perante este tipo de situações. Os setores predominantes, a agricultura, a construção, o serviço doméstico. Tivemos também relatos de situações relacionadas com enfermeiros que foram angariados para ir trabalhar para o estrangeiro e depois, quando chegam, verificam que ou as funções não correspondem àquelas que se pensavam, pensam que vão exercer as suas funções de enfermeiro, mas depois verificam que vão exercer funções de auxiliar de geriatria, por exemplo, ou então não correspondem, têm que pagar a formação para poder depois exercer as suas funções e, portanto, são situações de facto complicadas. E, obviamente, nesta situação há sempre um aproveitamento das fragilidades do trabalhador. São desempregados, estão vulneráveis, partem sem questionar porque estão numa situação difícil e, portanto, facilita os abusos relativamente a estas questões. Pronto, de facto, os desafios são grandes, a matéria é complexa, mas, como diz o provérbio chinês, uma caminhada de 1000 léguas começa sempre com o primeiro passo. Muito obrigada pela atenção.